Meus amados, o texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 3. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Meus amados, o tema da nossa reflexão é o perigo da ortodoxia morta. O texto de Ezequiel agora lido, meus amados, pode retratar uma paisagem macabra, mas sempre nós temos que pensar que aqueles ossos já manifestaram vida sobre ele. Aqueles ossos, de uma maneira, representam o Israel que um dia viveu intensamente Deus, as coisas de Deus, a aliança de Deus. Mas agora, naquele tempo, estava como aquele grande cemitério a céu aberto. Agora, a ortodoxia morta, que é o nosso tema de hoje, tem justamente a ver com aquilo que Paulo fala em 2 Timóteo 3:5, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Paulo está falando de homens na igreja que tinham aparência de piedade, mas negavam o poder da piedade, o poder do Espírito que gera a piedade. E ele manda Timóteo a se afastar destes homens. Agora, alguém poderia fazer a pergunta: pastor, como é que eu identifico alguém que está vivendo uma ortodoxia morta? Eu quero que você se lembre, meu amado, que ortodoxia morta é religiosidade viva, e é isso que nós temos que cuidar nesta reflexão de hoje. Como é que eu identifico alguém que está vivendo esta ortodoxia morta? A primeira coisa que a pessoa exibe é um contentamento, fora do comum com a sua vida espiritual. Entra ano e sai ano e é aquela mesma vida. Não tem sede, não tem fome pelas coisas de Deus, pela palavra, não é? Pelos dons do Espírito, pela comunhão intensa. Não, ano após ano é aquela mesma coisa. Contente porque tem o conjunto de doutrina que ele acha que é correta. Ele também, meus amados, exige sempre, ou exibe, eu diria, sempre uma posição de defensiva. O tempo todo se justifica. Quando numa conversa com outros irmãos de outras denominações, ele sempre está na defensiva. A posição apologética. Para ele, a coisa mais importante é defender a sua fé e se justificar. É uma posição negativa, uma atitude negativa, porque muitas vezes a pessoa tenta encontrar uma falha na denominação e na fé do outro para se justificar. É terrível. Isso é ortodoxia morta. Além de tudo isso, essa pessoa, ela detesta o entusiasmo, a alegria dos outros. Quando falam em avivamento é um terror, porque querem um avivamento, mas não querem a consequência do avivamento. A alegria, o controle do Espírito Santo da situação, o que o Espírito quer fazer, como o Espírito quer fazer, quando o Espírito quer fazer, isso o Espírito não tem liberdade. Querem um avivamento controlado. A ortodoxia morta é assim, é o Espírito Santo do cabresto. Meus amados, nós temos que entender que o apóstolo Paulo, ele quando fala à igreja de Corinto, a problemática igreja de Corinto, ela era uma igreja problemática porque era uma igreja viva. É por isso que ele tenta equacionar de duas maneiras. Ele fala sobre fazer tudo com ordem, decência, é verdade, mas ele também fala em Tessalonicenses que ninguém tem que extinguir, ou ninguém pode extinguir o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo se mover, falar, agir. Nas emoções, se alguém quer chorar, o choro de alegria, o choro do arrependimento,
deixa a pessoa dar lugar às emoções, mas muitas vezes a ortodoxia morta censura as atitudes, as emoções. E eu quero dizer, meus amados, que Deus ministra para o homem integral. Deus ministra para o homem corpo, alma e espírito. Aleluia, aleluia. É importante entender, meus amados, que muitas vezes as pessoas com medo, as pessoas têm medo da falsa alegria, da falsa experiência, e aí joga fora aquilo que é verdadeiro. Eu estou falando aqui para os meus ouvintes, mas eu quero dizer que eu tenho muita experiência própria naquilo que eu estou falando. Eu tenho muita experiência de muitas vezes, quando parte da minha família, que não era da denominação a que pertencia, estava cultuando, eu ficava no quarto, não saía para cultuar com os meus irmãos, porque eu não comungava com a doutrina deles. Assim eu vivi uma ortodoxia morta, mas um dia o vento soprou, um dia o Espírito Santo soprou, um dia Deus me mostrou uma outra face da moeda, e eu pude compreender que a ortodoxia morta é religiosidade viva. Meus amados, esta é a palavra de hoje, o perigo da ortodoxia morta. Aqui quem fala é pastor Edson Lemos, da Missão Global Palavra de Vida, com mais uma reflexão, Palavra de Vida. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e graças a Deus. Aleluia.